Olá pessoal, dando continuidade nossa aula sobre planilha eletrônica, a gente vai começar a desenvolver a primeira atividade, né, que é a criação dessa planilha. Nas primeiras aulas a gente trabalhou, conheceu, né, os principais softwares e trabalhou alguns conceitos básicos sobre planilha eletrônica. E agora a gente vai criar nossa primeira planilha na prática, né? Então essa planilha é uma planilha simples, né? Eu tenho aqui a lista de disciplinas que vocês cursam, né, no primeiro ano. Eu tenho aqui as notas do primeiro semestre, então primeiro bimestre, segundo bimestre, a média parcial, né, desse semestre, a situação, né, que você está de acordo com essa nota, a nota da recuperação, se por acaso você fez recuperação, e a média final, né, após a recuperação. E aí, como a gente não tem, né, vocês não têm a nota do segundo semestre ainda, a gente vai fazer uma previsão para saber quanto que precisa no terceiro e quanto que precisa no quarto bimestre, tá? E a gente também vai utilizar algumas funções estatísticas, tá, para saber quantas disciplinas, por exemplo, a gente tem acima da média, abaixo da média, tá? Qual que é a maior nota, qual que é a sua menor nota. E depois a gente vai trabalhar com gráficos, né, para gerar alguns gráficos para representar algumas informações. Mas primeiramente a gente vai ver como criar a estrutura da planilha e inserir esses dados, tá pessoal? Então eu tenho aqui uma planilha em branco, né, onde eu vou estar desenvolvendo essa criação da planilha. Eu vou até ampliar ela um pouco aqui. A primeira coisa que a gente observa aqui, pessoal, que as disciplinas, né, elas são distribuídas em duas colunas, no caso na coluna A e na coluna B, né, e o cabeçalho das minhas informações que eu tenho, eles estão em duas linhas, né? Então essa célula onde está escrito disciplinas, na verdade são 4 células mescladas. Então eu vou selecionar da célula 1, né, até a B2 e vou mesclar essas células, utilizando a função mesclar células, tá, para inserir aqui disciplinas. Aqui eu tenho a opção para alinhar, né, tanto horizontalmente quanto verticalmente, né, no meio. Eu vou deixar isso aqui negrito, itálico. Então observem que na primeira coluna tem a numeração de 1 até 18, né, no caso na coluna A, e na coluna B eu tenho o nome das disciplinas, tá pessoal? Eu vou copiar esse nome para mim não precisar ficar digitando, tá? Para inserir a numeração, então eu vou digitar o número 1, né, automaticamente, pessoal. Quando eu uso o auto-preenchimento, né, o que vai acontecer? Ele vai repetir o 1. Mas se eu segurar a tecla Ctrl enquanto eu uso o auto-preenchimento, ele vai continuar a sequência numérica. Então, olha só, ele já fez a sequência numérica de 1 até 18 nesse caso, tá? Eu vou diminuir um pouco a largura da coluna, né? Lembra que para diminuir a largura da coluna, a gente vai clicar, né, aqui entre a coluna A e a B. E eu vou ajustar o alinhamento aqui no centro, tá? Um alinhamento horizontal. E como eu havia falado, eu copiei as disciplinas aqui, né, para não precisar digitar, e vou colar esses valores aqui na célula. Ctrl Shift V cola sem formatação, tá pessoal? Então quando eu colei, vocês observaram que alguns nomes eles ficaram passando, né, estourando aqui a célula. Por quê, pessoal? Porque eu preciso aumentar a largura da coluna B para que os nomes caibam nas células, né? Então se eu clicar duas vezes entre a coluna B e C, ele já vai automaticamente ajustar a largura da coluna B de acordo com o conteúdo, tá? Então já vai ficar certo essa questão. E agora eu vou precisar criar o cabeçalho aqui primeiro semestre e segundo semestre. Observem que essa célula do primeiro semestre está mesclado da coluna C até H, né? Então eu vou selecionar a segunda coluna C, né? No caso a primeira linha aqui, da célula C1 até H1, e vou mesclar essas células, tá? E vou escrever primeiro semestre. O segundo semestre a gente ocupou somente duas colunas, no caso da coluna I até a J, então eu vou mesclar essas duas células, né, da I1 até a J1 e colocar segundo semestre. Então aqui a gente tem primeiro bimestre, segundo bimestre, tá? Média parcial, situação parcial. Eu vou digitar esses valores aqui, primeiro, né, segundo bimestre. Média parcial, né, situação parcial, média
parcial, né? Situação parcial. E eu tenho recuperação e média final, né? Aqui no segundo, né, semestre, a gente tem a necessidade de terceiro bimestre e necessidade de quarto bimestre. Terceiro bimestre. Pessoal, observem que em alguns casos, né, o texto ele ficou estourando aqui a coluna, a célula, mas eu não vou aumentar a largura da coluna nesse caso, né? Eu vou selecionar essas células, tá? Todas essas aqui que tem os valores que eu coloquei, e vou pedir para a quebra de texto aqui, ó, o ajuste de texto, tá? Ele ajustar de acordo com a largura da célula. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso aumentar também um pouco a altura da linha, né? Para que esses valores caibam, né, e eles se ajustem agora de acordo com a largura da coluna. Então, conforme eu vou ajustando a coluna, tá? Esses dados vão sendo organizados aqui dentro. E agora eu tenho a necessidade, eu vou copiar aqui, né, do quarto bimestre. Mas vamos dar uma organizada nesse cabeçalho, né, porque está um pouco bagunçado. Eu vou selecionar, pessoal, todas essas células já e vou pedir para alinhar tanto, né, no centro horizontalmente quanto no meio verticalmente. E como aqui é o cabeçalho, eu vou colocar negrito e itálico, tá? Observem que eu separei, né, o primeiro semestre, o cabeçalho eu coloquei de uma cor e o segundo semestre de outra. Para que isso, pessoal? Para facilitar a visualização do grupo de dados, né? Então, se eu tenho os dados pertencentes ao primeiro semestre, então fica fácil identificar quais são. Assim como fica fácil também identificar quais são os dados relacionados ao segundo semestre. Então, eu vou selecionar esse grupo de dados, né? E aqui eu tenho o preenchimento da célula. Então, eu vou colocar um preenchimento aqui azul claro, né? Pode ser outra cor qualquer, na verdade. E o segundo semestre eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou alterar esse preenchimento, tá? Então, agora fica mais fácil para a gente visualizar esses dados. E aí, um detalhe que a gente precisa saber é que quando essas linhas, pessoal, que a gente está vendo aqui para separar as colunas, né? E as linhas, no caso, para a gente separar as células, elas não saem na impressão, né? Ou quando você exportar isso aqui em PDF. Se a gente vir aqui no menu Ver e tirar essa opção linhas de grade, olha só, é assim que vai sair quando você imprimir ou exportar, mas a gente não quer dessa forma, a gente quer que saia os limites da célula, né? Então, para que isso aconteça, né, eu preciso colocar as bordas nas células. Então, eu vou selecionar toda essa minha tabela, né, que eu tenho aqui. Eu vou vir aqui em borda. Tá? Primeiro eu vou alterar a cor dela, vou colocar um cinza mais claro. E vou usar a opção aqui todas as bordas. Então, agora, olha só, ele colocou borda nessa tabela minha. Então, se eu vim agora em ver, né, e tirar as linhas de grade, olha como é que vai ficar. Então, é assim que vai sair na impressão, tá? Bom, então já começou a ficar um pouco mais organizado aqui a nossa tabela, né? O que a gente precisa fazer, pessoal, agora é inserir os dados, né? Então, os dados aqui do primeiro e segundo semestre são as notas que você tirou. No caso aqui, eu usei algumas notas fictícias, né? Esse restante dessas informações aqui, elas vão ser calculadas com fórmulas, tá? Aliás, primeiro e segundo bimestre é a recuperação, né? Porque é como se você tivesse feito a avaliação e colocado. Eu vou usar uns dados fictícios, né? Então eu vou usar uma função chamada igual aleatório entre para me gerar valor entre 20 e 100. Né? Aliás, eu vou colocar 0 e 100 aqui para a gente ver como é que ele vai gerar. Tá? Essa função, pessoal, ela tem dois argumentos, né? O primeiro argumento é o menor valor, né? E o segundo argumento é o maior valor. Então ela vai gerar números aleatórios entre esse valor baixo e valor alto, né? No caso que ele coloca aqui. No caso, entre 0 e 100. Então, eu vou usar o auto-preenchimento, tá? Eu vou copiar e vou colar aqui. Então, observem que ele gerou diversos valores aleatórios, tá? Uma coisa que vocês têm que entender é que toda vez que eu edito uma fórmula, edito uma célula, tá? Esses valores mudam, porque ele tem uma fórmula aqui dentro para gerar o valor aleatório. Então, se eu quero que não mude mais, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer Ctrl+C, tá? Selecionar os valores, Ctrl+C, vou clicar na primeira célula, Ctrl+Shift+V. Pronto, esses valores agora, né? Agora eu não tenho mais fórmula aqui, agora eu tenho o valor. No caso de vocês vão informar as notas que vocês possuem mesmo, tá? Mas se quiser gerar umas notas aleatórias também não tem problema.
para fim de aprendizagem. Bom, pessoal, essa primeira parte, né, que é a estruturação, a criação da planilha, está pronta. Agora no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com as fórmulas, tá? Então calcular a média parcial, né, a situação parcial, a recuperação, média final e assim por diante.